Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo nesse webinar de doença fúngica invasiva que vamos desenvolver aqui na próxima hora e meia. Eu sou o Márcio Nutti, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui com o Arnaldo Colombo, que é professor titular da Universidade Federal de São Paulo. Nesse ano de 2023, o Arnaldo e eu estamos desenvolvendo um programa de educação médica focado em diagnóstico precoce de doença fúngica invasiva. Nós montamos 2 programas, um devotado para hematologistas, outro devotado para infectologistas, englobando, além de hematologia, UTI, transplante de órgão sólido e micoses endêmicas. O programa de hemato está na plataforma Hemoeduca, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, convido você a se inscrever. E o programa de infectologia está hospedado lá na Sociedade Brasileira de Infectologia, no website. Nós estamos lançando, uma vez por mês, um módulo contendo 2 aulas de meia hora, com umas perguntas de pré-teste, onde você vai ter oportunidade de se educar em vários aspectos da infectologia e da infecção fúngica invasiva. Em complementação a esse programa, nós planejamos 2 sessões ao vivo, a primeira agora no primeiro semestre, em que a gente vai discutir com mais detalhe alguns aspectos mais delicados e mais complexos do manejo de doença fúngica invasiva em pacientes de alto risco. Então, nesse webinar que a gente está desenvolvendo agora, vamos começar. Você está absolutamente convidado a escrever as suas perguntas no chat aí do YouTube, a gente vai responder ao final, e nós vamos trocar ideia e discutir esse caso que hoje vai estar sob o comando do Arnaldo Colombo. Arnaldo, boa noite e toca o caso aí. Então, boa noite a todos, eu sou Arnaldo Colombo, professor titular de doenças infecciosas aqui na Escola Paulista de Medicina. É um grande prazer estar aqui com o Márcio, contribuindo para a discussão desse aspecto que é o manuseio de pacientes que escapam à profilaxia no contexto de alto risco em hemato. Então, vamos dar início aqui, esses são meus disclosures, e esse é o paciente que nós vamos discutir. Agradeço aqui Maria Daniela, que na época me ajudou a acompanhar e desenvolver esse material. Então, um paciente de 56 anos, masculino, nascido em São Paulo, servidor público, tabagista há muitos anos, DPOC, que apresentava febre e fadiga nos últimos 3 meses, começou a ter um sangramento nasal. A investigação mostrou tratar-se de uma leucemia amiloide aguda. Foi feito um cariótipo com padrão complexo e, efetivamente, o regime com citarabina e daunomicina foi programado. Por tratar-se paciente de LMA e não transplantado, acabou que não tinha disponibilidade de leito com filtro EPA para o acompanhamento desse paciente ao longo da sua quimioterapia. E aqui eu peço para o Márcio fazer uma primeira abordagem, Márcio. O que, como hematologista, você esperaria no contexto de risco para esse paciente, infecções fúngicas? Ok. Bem, esse é um paciente de 56 anos, um pouquinho mais jovem do que a idade mediana para LMA, que é mais ou menos 60 e poucos anos, mas está dentro da faixa etária, né? Ele tem algumas comorbidades importantes que aumentam o risco de doença fúngica invasiva, como ser fumante ativo, ter DPOC, a gente não sabe aqui da história quanto de corticoide ele usou nos últimos tempos, então, mas a gente sabe que DPOC carrega uma imunodeficiência local ali no pulmão e aumenta a colonização por aspergilos, outros fungos filamentosos. E, do ponto de vista da leucemia aguda, esta alteração genética de cariótipo complexo, tudo que tem mais de uma linha de descrição de cariótipo, você pode ter certeza que é cariótipo complexo. O cariótipo complexo, ele confere uma chance menor de que o paciente obtenha remissão com um regime 7+3. E,
Para complementar, vamos dizer, a estratificação de risco, ele está num quarto sem filtro EPA. E se o paciente vai para um hospital público brasileiro, muitos dos hospitais, os prédios são doentes, então isso aumenta muito o risco de doença fúngica invasiva. Então, eu diria, Arnaldo, que esse paciente tem altíssimo risco de desenvolver doença fúngica invasiva ao longo da sua indução. Obrigado, Márcio. Então, realmente foi feito uma discussão com a hematologia, entendeu-se que, por se tratar de um paciente de alto risco, mereceria fazer um esquema de profilaxia. Essas são as opções do cardápio que eu peço para o Márcio comentar dentro dessa estratificação de risco, se ele ficaria com flucomica, um triazólico de amplo espectro, anfotericina lipídica 3 vezes por semana. Todos eles têm umas vantagens e desvantagens, né? O fluconazol é bem tolerado, mas ele não tem atividade contra aspergilos e outros fungos filamentosos. E eu estou bem preocupado com a aspergilose nesse paciente, pelo DPLC, fumo e o quarto sem filtro EPA. A micafungina é ali em cima do muro da sua capacidade de prevenir doença fúngica invasiva. Tem um estudo em criança com caspofungina versus fluconazol, que mostrou que a caspofungina prevenia aspergilose invasiva. No entanto, nesse estudo, a maioria das crianças faziam um regime, eram crianças e adultos jovens, até 22 anos. E o regime de quimioterapia usado na maioria desses pacientes desse estudo randomizado era bem diferente do regime de químio que a gente usa no adulto, que é um 7+3. E se a gente olha a curva de sobrevida desse estudo, a caspofungina se afastou do fluconazol na curva de Kaplan-Meier de probabilidade de aspergilose a partir do 3º mês da indução. Então, eu não sei o quanto que a gente consegue extrapolar esse resultado para um paciente adulto que vai receber um 7+3. Posaconazol é a droga de escolha de estudo randomizado 2007, embora a solução oral que a gente tem no Brasil deixa a gente preocupado. O voriconazol é uma outra opção, embora nunca tenha sido testado na LMA indução de remissão, a gente usa muito. A gente sabe muito bem que tem problemas da gente não saber o nível sérico adequado do voriconazol paciente para paciente, demandando aí uma necessidade de monitorização sérica. E a anfobia lipossomal 3 vezes por semana, não está provado que ela funcione para prevenir doença fúngica invasiva no paciente com LMA. Então, eu diria que, conservadoramente, eu iria de posa ou voriconazol, Arnaldo. Excelente, Márcio. Foi também o nosso raciocínio. Então, só retomando o que você está comentando, além da divisão clássica dos pacientes hematológicos em alto risco, baixo risco, intermediário, em função da doença de base, levando as leucemias agudas, o transplante halogênico a um risco maior, intermediário ou alto, é importante que se considere fatores moduladores, outros, para incrementar o risco, sobretudo de fungo filamentoso. Então, efetivamente, a presença de outras comorbidades, você mencionou bastante, quer dizer, qualquer doença que altere a estrutura arquitetônica pulmonar, incrementa a chance dele ser colonizado persistentemente, hábitos do paciente, jardinagem, uso de tabaco, são condições que incrementam esse risco também. A cariotipagem da doença de base, a expectativa de possibilidade de controle da doença de base é um fator muito determinante. A questão ambiental, sem dúvida alguma, também joga um papel muito importante no que diz respeito à possibilidade de você ter propágulos fúngicos no ar, e também esses propágulos podem vir do sistema de água do hospital contaminado para o ambiente do paciente. Então, esse é um estudo clássico do Pagano, mostrando que, além da estratificação de risco levar você a investigar comorbidades, o status da doença maligna, hematológica, cariótipa, etc., condições anteriores ao início da quimioterapia também podem impactar em maior risco, né? Então, o uso de tabaco, o uso de cocaína, né? Qualquer
hobby, né? Renovação de casa, são situações que você tem que avaliar porque também levam a um incremento de risco. Então, aqui, claramente, essa é uma análise interessante, sistemática de literatura, mostrando que, no contexto de hematologia, vocês veem aqui que a utilização do tabaco incrementa sobremaneira a possibilidade de você ter colonização por fungo filamentoso. Essa é uma análise feita num sistema de saúde privado, em que você analisou uma população, veja aí, de mais de 20 milhões de indivíduos, comparados a indivíduos que usam cannabis, e também se percebe um incremento de risco, não só no tabaco, como no cannabis, para a colonização por fungo filamentoso. E, claro, a possibilidade, a idade é um fator importante em relação também à reserva medular, em relação ao prognóstico, a questão de comorbidades, não só DPOC como diabetes, que também incrementa a possibilidade de outros fungos filamentosos, exemplo, mucor, a presença de episódios prévios, ou em pacientes que vão ser submetidos a transplante, a possibilidade de infecção por citomegalovírus, a questão do desenvolvimento de reação enxerto versus hospedeiro, o esquema de quimioterapia, o controle ambiental. Então, vejam que a estratificação de risco ela deve ser feita de forma muito detalhada. E aqui a questão ambiental, eu chamo a atenção desse estudo, porque foi desenvolvido na Colômbia, portanto, uma realidade muito próxima à nossa, em que num hospital em construção ou em renovação, e lembro que isso aqui pode ser, não precisa ser construção nova de um hospital ou metade do hospital sendo destruído. Se você tiver um processo de renovação em um andar, já é o suficiente para você ter incremento de propágulos. E eles tiveram uma taxa ao longo dessa reforma, nesses 86 pacientes, que chegou a 26% de prevalência de aspergilose em leucemia aguda. E eles fizeram 3 estratégias, eles não tinham recurso para fazer profilaxia em todo mundo. Num, eles fizeram, selaram quarto, fizeram limpeza, no outro eles fizeram selamento de quarto, mais a limpeza com profilaxia, e um outro grupo fez efetivamente filtro EPA. E percebam que o controle ambiental, ele definitivamente, por si só, leva a uma redução muito grande no risco de você desenvolver infecção por fungo filamentoso, né? Então, é importante você ter filtro EPA como um elemento de controle de conídeo disponível no ambiente, a higiene das mãos para efetivamente impedir disseminação de infecção multiresistente, seja bacteriana ou fúngica, proibido o uso de plantas. Houve uma discussão na literatura um tempo sobre dieta do neutropênico, eu vou comentar que isso caiu, e, claro, um banheiro adequado para que você não tenha dispersão de propágulos a partir do sistema de água, seja o chuveiro ou seja o vaso sanitário. Então, esse estudo recente, publicado, mostrando que a dieta restritiva no neutropênico, ela acabou impactando na redução de oferta calórica aos pacientes, a má qualidade de vida ao longo da internação, já prejudicada pela doença de base, e efetivamente não reduziu a possibilidade de infecção. Então, essa é uma questão que foi modificada no passado mais recente. E, como comentou o Márcio, se estamos falando de uma leucemia mieloide aguda no período de indução de remissão, com risco de aspergilose, a evidência que se tem é para posaconazol tablet, em que efetivamente você tem uma melhor biodisponibilidade. Lamentavelmente, na América Latina e no Brasil, a gente só tem acesso à solução oral, e com isso a gente acaba, na opção de um triazólico, utilizando mais o voriconazol em muitos cenários onde você tem dificuldade de ter absorção desses pacientes por mucosite intensa ou por também não conseguir fazer dosagem plasmática desses pacientes. Então, olhando o perfil geral, esse é um paciente que tinha comorbidade, tinha exposição a tabaco, existia uma expectativa de que efetivamente ele pudesse não responder no primeiro momento, que tivesse neutropenia mais prolongada,
ausência de filtro-EPA, nós fizemos a profilaxia com voriconazol, não com posa, por conta da má formulação disponível nos nossos hospitais. E aí o que acontece? O paciente começa profilaxia, 3 dias depois ele faz um quadro febril, tratado com sucesso com cefepime, 12 dias depois, ainda febril, ele faz um novo episódio de febre, já com um tempo maior de neutropenia. E aí eu volto à pergunta ao Márcio. Nós estamos um paciente de alto risco, um paciente que já está com 12 dias de neutropenia, fez uma febre inicial, respondeu antibiótico e agora volta a fazer febre, Márcio. Eu quero saber o seguinte, eu devo imediatamente iniciar anfotericina B, lipossomal, porque ele está com voriconazol, ou eu tenho tempo para trabalhar um pouco o diagnóstico e depois entrar com uma terapia empírica para esse paciente com Anfo-B. Muito bem. Bom, essa é uma pergunta cuja resposta depende de alguns fatores. O primeiro, obviamente, é que recursos você dispõe no seu hospital. Então, mesmo você tendo muitos recursos, pode acontecer de, eventualmente, você estar no domingo de carnaval e você não vai ter disponibilidade de alguns recursos diagnósticos, né? Você ir direto para um tratamento empírico é uma estratégia que a gente fez durante muito tempo, né? Isso iniciou ali na virada dos 1970, quando a quimioterapia funcionava bem, o paciente não morria da leucemia aguda, pelo menos imediatamente. Apareceu um antibiótico contra pseudomonas, que também matava muito, e aí o paciente ficava vivo mais tempo e acabava tendo uma doença fúngica invasiva. Naquela época, a gente não conhecia direito história natural de doença fúngica invasiva, não tinha biomarcador, e aí apareceu o conceito de fazer terapia antifúngica empírica, e isso foi uma estratégia muito utilizada e ainda é muito utilizada em muitos centros, né? Então, voltando para o começo do meu comentário, depende muito de que recursos você tem. Mas, nitidamente, existe uma séria tendência a você investir em diagnóstico investir em diagnóstico e não simplesmente começar um tratamento empírico. E não só por causa que você tem recurso, mas o preço que você paga lá na frente em negligenciar a buscar o diagnóstico pode ser muito grande. Vamos imaginar que esse paciente tem uma aspergilose, ele está na indução, não é, Arnaldo? Aí eu vou fazer nesse paciente consolidações, quero levar ele para um transplante alogênico, que é a única forma curativa que a gente tem da leucemia mieloide aguda. E o que eu vou fazer lá no transplante se eu não sei o que ele teve agora? Então, a gente paga um preço muito alto por negligenciar uma busca diagnóstica. Então, pragmaticamente, eu iria na opção 2, investigar e aí decidir. Pode ser que eu esteja suspeitando muito, porque esse é um paciente de alto risco, e eu possa fazer as duas coisas. Eu começo o tratamento e investigo ao mesmo tempo. Tem alguns problemas que a gente pode discutir, acho que o Arnaldo vai até comentar como que o início de um antifúngico pode atrapalhar um pouco o diagnóstico na frente. Perfeito, Márcio. Então, foi exatamente as considerações que nós fizemos, ao lado do fato do paciente estar febril, mas clinicamente estável. Então, efetivamente, baseado em experiências muito estabelecidas pelo grupo do Maertens, essa é mais uma delas, né? Mostrando que é possível, no contexto de um paciente que, obviamente, não está chocado, não está em insuficiência respiratória, você ser um pouco mais conservador, no sentido de investigar um pouco mais antes de optar por uma terapia empírica antifúngica. Esse é um estudo randomizado, em que os pacientes todos tinham leucemia mieloide aguda ou um transplante de célula-tronco alogênico. A profilaxia não era com VORI, a profilaxia era com fluconazol, em todos eles.
E aí, efetivamente, os pacientes foram randomizados a fazer uma terapia empírica, não com fotericina lipídica, mas com caspo, né, se tivessem mais de 4 dias de febre, ou então, efetivamente, iniciar a caspofungina somente se galacto, imagem ou cultura positiva indicassem a presença de fungo no contexto da febre. E como vocês podem ver, efetivamente poupou-se muito a utilização, quase 1/3 de redução no uso, 50% pelo menos, na indicação de caspofungina, e efetivamente não houve qualquer impacto na mortalidade, né? E a gente já conhece estudos de terapia empírica da Cordonnier também, comparado a um período de investigação um pouco mais detalhada, esperando ter mais sinais clínicos laboratoriais, sem impacto em mortalidade. Então, efetivamente, o nosso paciente estava bem, apesar da febre, era um paciente de risco, estava sobre voriconazol, a gente optou por fazer um diagnóstico melhor, né? Agora, efetivamente, o que é o diagnóstico melhor? Qual é a estratégia que a gente pode utilizar, né, para fazer diagnóstico de uma infecção fúngica num paciente que já está sobre profilaxia com voriconazol há 12 dias, Márcio? Então, mais uma vez aqui, vamos te explorar. Quer dizer, será que eu faço não peço nada de galactomanana, porque efetivamente é um teste que não vai nos ajudar em nada, peço só imagem, peço glucana e imagem, peço galactomanana sérica e peço imagem, ou faço uma broncoscopia com biópsia direto. O que você, nesse contexto, acha que poderia ser produtivo nesse paciente? Muito bem. Bom, toda nova febre num paciente com leucemia mieloide aguda na indução de remissão ganha exame físico detalhado, novas hemoculturas e uma tomo de tórax. E seios da face. Isso é mandatório. Seios da face a gente pode até questionar, né? E, por exemplo, na pediatria, a gente procura evitar seios da face por causa de radiação, de tireoide e tudo, mas o tórax vai. Então, a tomografia vai com certeza. A gente sabe que o uso dos azólicos, isso foi estudado pela nossa colega Karen Marr, uma publicação lá dos anos 2000, é que o uso de azólicos ativos contra aspergilos, e eu acho que ela estudou basicamente o voriconazol naquele estudo, ele diminui a sensibilidade do teste da galactomanana, ou seja, ele interfere com o teste da galactomanana, diminui a sensibilidade, significando que, num paciente que está tomando voriconazol, se eu tiver repetidos testes negativos de galactomanana no soro, eu não excluo a aspergilose. Não excluo a aspergilose. Coisa que a gente aprendeu há muito tempo a desconsiderar a aspergilose num paciente que está tomando, por exemplo, fluconazol e tem 3, 4 galactomananas repetidamente negativas. Mas no caso do voriconazol, como o vori atrapalha o teste, diminuindo sua sensibilidade, em respeito e atenção a isso, se vier galactonegativa, a gente não exclui. Mas e se vier positiva? Se vier positiva e eu tiver uma imagem suspeita, eu vou embarcar num diagnóstico de aspergilose. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer a galactomanana no soro, sim. E como a galacto no soro, a gente sabe, quem já fez galacto sérica seriada num paciente com inequívoco diagnóstico de aspergilose, você olha dia após dia, eu trabalhei lá com o Elias Anais no ano de 2009, eles faziam galacto quase todo dia. Aí você via que tinha dia que a galacto era caprichosamente negativa. Por isso que a sugestão que se faz é você coletar 3 dias seguidos de galactomanana no soro. Então, o que eu faria? Novas hemoculturas, tomo de tórax, 3 galactomananas no soro, já conversando com o colega que faz a broncofibra, né? E aí conversando com o banco de sangue para preparar a plaqueta,
porque a expectativa é que a galacto no soro seja negativa, e em sendo negativa no soro, ele não escapa de fazer um lavado broncoalveolar, se tiver imagem, obviamente, porque se não tiver imagem nenhuma, não vale galactoma, não vale o BAL, né? Então, o BAL é deflagrado se ele tiver imagem. Então, tendo alguma imagem, mesmo que não seja um inequívoco nódulo com sinal do hálito, se ele tiver alguma imagem suspeita, micronódulo centrilobular, árvore em brotamento, alguma coisa assim, vale a galacto no lavado broncoalveolar, que eu acho que é uma excelente ferramenta diagnóstica. A beta-glucana, ela é muito cara, né? E a gente sabe que a sensibilidade do teste é muito alta, então acho que a glucana vai bem para excluir diagnóstico, mas pouco para confirmar. Excelente, Márcio. Então, efetivamente, o guideline de 2018 coloca exatamente isso, que o Márcio comentou. Quando você tem pacientes fazendo profilaxia com fluconazol, a galactomanana seriada no indivíduo sem imagem, efetivamente só com a febre ela faz sentido, ou mesmo sem a febre, essa busca, porque parte desses pacientes podem não fazer febre, inclusive, pelo menos 30% deles. Então, a galactomanana seriada, em quem faz profilaxia com fluconazol, pode ser um elemento importante para você despertar a imagem e efetivamente fazer o diagnóstico mais precoce. Já no indivíduo que está sob profilaxia com um azólico ativo em aspergilos, não faz sentido fazer esse screening, eles dão evidência D2 e o que se recomenda é efetivamente não fazer essa monitorização sistemática, porque tem problema muito grande em relação à sensibilidade ao falso positivo, e você teria, então, a realização somente por demanda, onde você teria, então, a realização do teste do biomarcador num paciente que tivesse imagem, tivesse um outro elemento que aumentasse a sua capacidade diagnóstica. Em relação à broncoscopia, é importante que se diga que quando a suspeita é infecciosa no pulmão, fazer a broncoscopia parece bastante mais interessante do que fazer a biópsia dirigida. Até porque com a broncoscopia, a coleta do lavado, você vai ter uma área maior representativa na coleta de material biológico para ser processado e a busca de galactomanana, né? Em relação a hipóteses não infecciosas, aí sim, você teria alguma vantagem em fazer a biópsia dirigida, né? Então, uma outra discussão que se tem é que esse impacto do uso de profilaxia em galactomanana sérica, ela também não é só no soro, ela pode reduzir o burden de fungo também no pulmão, e com isso se questiona a utilização do mesmo cutoff de índice de galactomanana de 1 para cenários onde você tem a profilaxia prolongada, como esse nosso paciente. Esse é o tipo do doente que, se tiver um nódulo, se tiver árvore em brotamento e tiver uma galactomanana de 0,5, 0,6, eu diria que isso é bastante sugestivo de uma aspergilose provável, e assim isso tem sido considerado por vários centros, né? Então, voltando ao nosso paciente, foram solicitadas culturas, foram solicitadas imagens, galactomanana negativa no soro, e efetivamente não foi submetido à broncoscopia pelas questões já discutidas pelo Márcio. Então, nós estamos no dia D12, o paciente estava febril, exames negativos, foi escalonado para meropenem, não teve mudança na terapia antifúngica. E aí o que ocorre, Márcio, é que 5 dias depois, ele ainda neutropênico, não responsivo ao meropenem que foi iniciado, ele começa a ter congestão nasal, uma certa secreção, uma pressão na área de seio nasal, e a gente desencadeia de novo cultura, imagem galactomanana, paciente com nariz secretivo, aparentemente uma crosta purulenta, e, diferente do caso anterior, claramente ele tem um quadro de sinusite, e olhando a tomografia, nódulos bilaterais, né?
E aí pergunto qual seria a melhor estratégia para a investigação desses pacientes. Então, lembrando que quando você tem suspeita de sinusite fúngica, sob o ponto de vista clínico, a gente divide as infecções em agudo ou crônico, seria uma infecção aguda num paciente imunocomprometido que tem uma grande chance de fazer infecção invasiva, não aquela aspergilose não invasiva, alérgica ou a bola fúngica que a gente costuma ver em pacientes ambulatoriais. Pacientes com alterações menores de imunidade podem fazer aspergilose sinusal invasiva crônica, né? A gente costuma ver isso em idoso, em diabético, mas a suspeita aqui é de uma aspergilose invasiva aguda, e o grande receio, a ideia aqui é fazer diagnóstico precoce, porque há possibilidade de expansão desse processo para a área rinocino orbital ou efetivamente também para rinocino órbito cerebral. Isso pode acontecer com aspergilos, isso pode acontecer com mucor, né? Mais frequentemente a gente vê rapidamente essa expansão com mucor, mas isso também acontece eventualmente com aspergilos. E aqui a nossa estratégia de investigação passa, antes de tudo, por uma nasoscopia. Então, efetivamente, você fazer uma avaliação por endoscopia, uma nasofibroscopia, que permita avaliar áreas de mucosa mais pálida antes do desenvolvimento de necrose ou úlcera, áreas essas que sejam biopsiadas, submetidas à cultura e histopatologia, facilitam muito o diagnóstico. Então, a nasofibroscopia deve ser feita pelo profissional, com uma avaliação sistemática, né, do ambiente nasal, do corneto médio, inferior, parede lateral, nasofaringe, em busca, como eu falei, não só da área de necrose ou úlcera, mas já de áreas pálidas, né? Então, palidez de mucosa já é um elemento suficiente, essa descoloração, para você desencadear uma biópsia. E aí, Márcio, quer dizer, imaginando que esse paciente estava febril, né, agora no 17º dia, tem nódulos pulmonares, tem essa sinusite, né? Eu pergunto a você, claro que nós estamos procedendo aqui a nasofibro, vamos fazer a biópsia, etc., mas o que você gostaria de utilizar nesse paciente? Você imagina que a gente poderia utilizar caspofungina? Você imagina que turbinar o voriconazol com anídula seria uma saída? Passar para isavuconazol ou a segurança de um poliênico, na sua melhor formulação, menos tóxica, anfotericina lipossomal? Qual seria a sua opção nesse Então, contexto? eu vou, antes de eu responder essa pergunta, eu queria perguntar para você uma coisa assim. Você não acha que sinusite a gente suspeita muito mais de mucor do que de aspergilose? Sem Você dúvida acha? alguma. Eu acho o seguinte, a sinusite no contexto de múltiplos nódulos, no contexto de exposição ao voriconazol, ela nos leva a colocar em jogo mucormicose com um grande player, né? A ocorrência de aspergilos ou mesmo de fusário pode acontecer, mas especificamente num doente que tenha mais tempo de neutropenia, exposição a uma droga ativa contra aspergilos, eu não tenho dúvida que a nossa preocupação com mucor amplia bastante e isso nos leva à obrigatoriedade de trabalhar não só como um biomarcador, que a gente não tem biomarcador para mucormicose, não tem no Brasil, né? Porque os europeus estão trabalhando cada vez mais com PCR no soro, não em Isso, tecido, como quantitativa. preditor. É um Exatamente. pan-mucor. São 4 gêneros de mucor. Exatamente. Então, eu acho que a implicação aqui é a agressividade com que você deve invadir esse paciente para sair dessa dúvida. A ocorrência de mucormicose, até onde a gente sabe,
nos nossos estudos epidemiológicos ainda é menor, né? Bastante minoritária comparada a experiências do MD Anderson, experiências da França, mas eu diria que esse é um contexto onde eu me preocuparia muito com esse patógeno, Márcio, sem dúvida alguma. Então, eu também, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, obviamente, eu excluiria caspofungina, vorianídula, se eu suspeito de que possa ser mucormicose, obviamente eu não vou embarcar. E aí tem um dilema, dois dilemas, eu diria, né? Primeiro, se você acredita no isavuconazol como uma droga para terapia primária da mucormicose. A gente sabe que o estudo do isavo para aspergilose é bem robusto, é um estudo de não inferioridade, né? Ele foi igual ao vore, foi menos tóxico, todos aqueles predicados que a gente não precisa ficar citando. Mas o estudo de isavo para mucormicose foi bem fraquinho, foi um estudo com um número pequeno de pacientes, 17 pacientes tratados com isavo, comparando com o grupo controle histórico tratado com Anfobê, incluindo o Anfobê desoxicolato, que é uma droga que a gente sabe que não deve usar para mucormicose. A despeito disso, algumas agências, incluindo a Anvisa, aprovaram o isavo para a primeira linha. Então, teria essa reticência de escolher o isavo, e teria uma outra que eu tenho quase certeza que você vai comentar, que eu acho que não é um problema aqui no nosso meio, mas que lá na Europa é um problema muito da hora, que é a história do Aspergillus fumigatus resistente a azólico. Então, se eu sou um ignorante completo e não sei se esse é um problema aqui no Brasil, mas especialmente por causa da baixa qualidade do estudo isavo em mucormicose, eu vou de Anfobê lipossomal como minha primeira opção. Excelentes comentários, Márcio. Então, aqui lembrando, quer dizer, a despeito da profilaxia, tem um apelo muito grande para a gente ir para casa com um pouco mais de tranquilidade, reduzir a chance do paciente desenvolver aspergilose, que sem dúvida alguma tem uma frequência muito aumentada nesse contexto que a gente está descrevendo. É importante que se saiba que condições do hospedeiro, condições do fármaco, condições associadas à interação de medicamentos podem levar a você ter escape, assim como a pressão seletiva por espécies resistentes, né? Então, o uso da profilaxia não significa que você não vai ter problemas e que você possa não apostar em recurso diagnóstico. É fundamental que você tenha essa estratégia diagnóstica pronta para essas situações de escape, que vejam que, dependendo do hospedeiro, dependendo da condição ambiental e das questões que eu falei, chegam aí até 8%. Esse é um estudo mais recente, publicado aí pelo grupo do Contoyanes, onde efetivamente a terapia com azólico levou a uma redução muito importante, muito substantiva na possibilidade de infecção fúngica, mas vejam que tem escapes aí, dependendo do triazólico que você usa. O número de pacientes submetidos ao isavuconazol foi muito pequeno, né, mas de forma geral, eu diria que você tem aí 3 a 8%, que é exatamente o que a gente viu naquela tabela, de possibilidades de você ter escape. Esse é um estudo recente, mas não realizado com triazólico de amplo espectro, mas só para consolidar esse conceito de que o hospedeiro ele é um elemento muito determinante do sucesso dessa profilaxia, né? Você ganha um tempo para efetivamente controlar a doença de base fazendo essa profilaxia, mas se essa doença de base não for controlada, se ela recidivar ou se ela for refratária, percebam nessa curva de probabilidade de infecção fúngica, né? Você chega a quase 50% ao longo do período de segmento desses pacientes, quando você tem doença refratária ou recidiva, comparado a um número bastante menor quando você controla efetivamente e rapidamente a doença de base. Essa é uma outra experiência publicada pelo grupo da Carol Kaufman, em que você tem aí um número muito substantivo dos escapes, né? 60% dos escapes, e aqui
diversas drogas foram utilizadas na profilaxia, desde quinocandina, triazólicos de amplo espectro, fluconazol, a pior resposta sempre é naquele paciente que você não controla a doença de base. Então, é como mencionou o Márcio, quando a gente pensa em fatores associados ao SCARP, é fundamental você olhar o que você possa fazer de melhor para controlar a doença de base, para reduzir a imunodepressão do seu paciente, cuidado com interação de fármaco, cuidado com o nível plasmático de triazólicos. Claro que a pressão por resistência é um componente, eu vou mostrar isso é muito maior na Europa do que na América Latina, e é essencial que você tenha uma estratégia muito agressiva para entender qual é esse micro-organismo para você poder programar não só este tratamento, como bem lembrou o Márcio, esse indivíduo vai precisar consolidar a terapia, esse paciente vai a transplante e você vai ter que ter profilaxias secundárias adequadas a essa infecção. Então, não há dúvida hoje de que fazer a dosagem plasmática de voriconazol ou de posaconazol efetivamente impactam no resultado de profilaxia, além de tratamento. Claro que os dados são muito mais robustos para tratamento de profilaxia, mas você tem evidência nas duas áreas. E um outro raciocínio importante, interessante essa exposição do grupo do Contoyanes, em que ele divide o tempo de escape como precoce ou tardio. Quanto mais tardio a ocorrência do escape, menor a chance disso ser associado a nível subótimo de droga, maior a chance de você ter espécies resistentes, como lembrou o Márcio, de espécies de aspergilos crípticas que não respondem a triazólico, aspergilos fumigato resistente, fusarium ou mucormicose. Quanto mais precoce for esse escape, maior a chance de você ter condições associadas a farmacocinética pior, a infecção in situ com pouco acesso do fármaco, a baixo nível plasmático. E em todos eles, percebam aí como eles são agressivos, né? No sentido de pedir imagem, pedir lavado, cultura, e não abandonem a micologia convencional. Associem métodos, peçam galactomanana, peçam cultura, e nos centros em que PCR é disponível também se faz o PCR. E aqui essa análise comparativa aspergilose e mucormicose, onde o Márcio lembrava a maior chance de ocorrência de sinusite. Veja nessa tabela, você tem 500 casos de aspergilose comparado ao número substantivo de pacientes com mucormicose. Quanto maior o tempo de imunossupressão, quanto mais intensa a imunossupressão, e você tiver mais de um órgão comprometido, né, que é o caso do nosso paciente, envolvimento sinusal, envolvimento pulmonar. E veja aqui, Márcio, um outro elemento importante é a dor local, né? A dor intensa, irradiada, que ele também apresentava. Esses também são elementos que fazem você pensar muito na possibilidade de mucormicose, o que vai mudar um pouco a sua estratégia de investigação e de terapêutica nesse momento. A pressão seletiva para o escape incrementa a possibilidade de fungos não aspergilos ou de aspergilos de espécies crípticas resistentes a triazólicos. Há um receio muito grande com a pressão seletiva para fumigatos resistentes. Isso tem sido visto muito na Europa, sobretudo na Europa setentrional, né, casos na Holanda, na Bélgica, tem sido discutido também na Alemanha, né, e já na América Latina, essa é uma revisão do Garcia From, de casos de aspergilose resistentes, e efetivamente você conta numa tabela a possibilidade de achar esses pacientes, né? Então, a chance na América Latina acaba sendo menor. Esse é um estudo que a gente publicou já há alguns anos, com 220 amostras de 6 centros, achou 4 isolados entre 200 com MIC elevado, mas sem mutação preditora de resistência, e mais recentemente a professora Moretti, em Campinas, no seu centro único, fez uma análise também de 200 cepas e achou 2 com mutação. Então, aparentemente, Márcio, aquele comentário que você fez, a chance é maior de ocorrência
de aspergilose resistente na Europa do que efetivamente nos nossos países da América Latina e, sobretudo, Brasil. Então, aqui nós temos um paciente com 17 dias, com uma neutropenia refratária a antibiótico, foi desencadeada investigação e as culturas vieram negativas, mas pela presença de imagens, efetivamente, se demandou a nasofibroscopia com biópsia, mas logo se iniciou anfotericina lipossomal, entendendo que a experiência maior na terapia inicial é com esse fármaco, né? E a questão aqui é aquilo que eu falei: toda vez que você tiver um quadro de uma infecção de escape, seja por levedura ou seja por fungo filamentoso, é fundamental que você seja agressivo no sentido de identificar qual o agente. E aqui, Márcio, olha essa situação. Você pede uma biópsia, essa biópsia foi feita num centro de referência, mas ainda assim o patologista descreve hifas grossas septadas. Você quer comentar aqui o que você conclui dessa análise? O que isso significa para você ter septo e ser uma hifa larga? Significa que eu estou completamente confuso, porque se a gente olha assim as fotos que a gente escolhe com carinho para colocar nas publicações, elas são muito evidentes, exuberantes de um padrão, né? Então, tem aquele padrão, de um lado, da aspergilose e outros agentes de hialoifomicose, são hifas mais finas, mais retinhas, com bastante septo e dicotomização em ângulo agudo, e as hifas típicas dos agentes de mucormicose, que são hifas mais grossas, mais largas, mais tortuosas, não septadas e que têm ângulo de 90 graus. A presença do conídeo é um negócio interessante que a gente estava discutindo outro dia, né, Arnaldo? Sempre que você tem um tecido aerado, né, como é o caso dos seios da face, o fungo fica mais... Ele cresce ali ele cresce no bom sentido, né? Ele deita e rola ali naquele tecido e ele não fica só sob a forma de hifa. Os corpos de frutificação podem aparecer e serem mais fáceis da gente identificar. Já quando é um tecido muito pouco oxigenado, os fungos ficam em forma de hifa. Mas essa descrição é uma descrição confusa, que não necessariamente quer dizer que o patologista não é esperto. Embora eu devo dizer que a maioria dos casos que eu tenho acompanhado aqui no Rio de Janeiro, os patologistas não têm treinamento para fazer distinções finas. Eles dizem, isso é aspergillus, já coloca quase como um carimbo, né? Aspergillus, aspergillus, aspergillus. E aí converso com o patologista, e aí ele dá uma revisada e acha outra coisa. Então, eu diria que eu fico confuso. Agora, pode haver não só uma questão do patologista não ter muito treinamento, mas também algo relacionado com o uso prévio de antifúngico, não é isso, Arnaldo? Exatamente. Então, afora o treinamento, que é uma condição que efetivamente você precisa levar em conta, afora o tipo de coloração que você utiliza, que pode facilitar ou dificultar o achado de elementos fúngicos e também a interpretação e análise mais fina das suas características, efetivamente a exposição prévia a um fármaco, a área de necrose, são fungos angioinvasores, né? Ela pode ser um elemento que efetivamente incremente a chance de erro. E aí a maneira da gente sair disso é com PCR em tecido, que esse sim é bastante mais padronizado em múltiplos centros. Claro que isso não está disponível na rotina de muitos hospitais, mas em hospitais universitários, em centros de referência, esse PCR em tecido é bastante mais simples de ser feito do que o PCR no soro do paciente. E aí, o que a gente percebeu aqui, com amplificação de DNA, é que efetivamente não se viu alvo
não ficou alvo para mucor, né? O que a gente viu foi aspergillus. Então, é como a gente comentou, a análise ou a presença, outra possibilidade é a presença de infecções mistas, né, Márcio? Que num paciente muito imunocomprometido também possa ser documentada. Mas, efetivamente, o que eu acho que aqui contou mais foi o tempo de exposição à profilaxia como um elemento confundidor. Muitas vezes você tem poucos elementos fúngicos e o descritivo é menor. Então, o uso do PCR é sempre interessante. Aqui, essa publicação de 2013, tem outras mais mostrando que quando você compara o histopatológico, o achado morfológico descrito pelo patologista com a cultura obtida no tecido, muitas vezes você não bate, 20% das vezes teve erro. Então, isso pode acontecer nos melhores serviços. E aqui, olhando a lâmina mais próximo, Márcio, exatamente aquilo que você falou, seja em cavitação pulmonar, bolas fúngicas, né, no ambiente de escavação pulmonar, ou seja, em lesões sinusais, como há muita aeração, você acaba tendo a possibilidade de ter presença de micélio reprodutor, e aqui vocês veem uma cabeça aspergilar muito característica, né? O cultivo deu um aspergillus flavus, do complexo flavus, para saber, dentro do complexo, qual espécie tem que fazer sequenciamento, e o teste de sensibilidade foi feito, né? Lembrar a importância de você desbridar tecido, é muito importante, muitas vezes essa cirurgia tem que ser feita mais de uma vez, é importante se acompanhar com nasofibroscopia para ver se parou de evoluir para necrose. A situação de necrose é uma situação que penetra pouco fármaco, que o fungo se beneficia muito nesse contexto, e aí, efetivamente, além do controle da doença de base, além do controle da comorbidade, o rápido diagnóstico, o desbridamento cirúrgico é mandatório para você ter sucesso. E agora, Márcio, a gente tem o diagnóstico de que Aspergillus flavus, o PCR deu negativo para mucor, cresceu em 2 culturas, né? O Aspergillus, e eu quero perguntar para você o seguinte: esse paciente estava com voriconazol prolongadamente e escapou, não funcionou. Devo continuar o tratamento com anfotericina lipossomal, porque afinal de contas ele falha triazólico. Vamos tentar voriconazol e fazer TDM. Vamos turbinar mais uma vez o voriconazol com a anídula, ou você acha que esse é um paciente que eventualmente fosse candidato ao isavuconazol? Bom, essa é uma pergunta prática muito importante e traz a gente de volta lá para o começo de perguntar por que esse paciente escapou ao voriconazol, né? E você ainda fez o teste de suscetibilidade que mostra que é suscetível. Então, eu ficaria muito surpreso se a causa do escape fosse resistência. Na verdade, a maioria dos escapes não são por resistência, pelo desenvolvimento de resistência. Pode até ser um fungo que é naturalmente resistente ao azólico, como seria o caso se fosse uma mucormicose num paciente que está sob profilaxia com voriconazol. A outra possibilidade é que o voriconazol ele seja um metabolizador rápido, né? Ele seja um homozigoto para metabolizador rápido, lá do CYP2C19, que é a principal via metabólica do vori, e ele tivesse com níveis séricos muito baixos de voriconazol, ali abaixo de 1 micrograma por ml, e aí a gente vai ter aquela guerra danada de tentar ajustar a dose do voriconazol. Você não teve monitorização na profilaxia, pode tentar conseguir a monitorização no tratamento. Tem alguns trabalhos, tem um trabalho que eu sempre mostro quando eu discuto essa história. Eles pegaram ali 200 e tantos pacientes que tomaram voriconazol, metade fez monitorização, e dessa metade que fez monitorização, 50% estava adequado na primeira
checada, que é no dia 4 ou 5 do início do uso do VORI, e da outra metade estava muito baixo, metade estava muito alto. Aí, depois do segundo ajuste, ele melhorou um pouquinho o número a percentual de pacientes que tiveram nível adequado de VORI. No final de 3 semanas, 55% dos pacientes estavam com nível adequado de voriconazol. Se você vai para a população pediátrica, é pior ainda. Então, eu correria do voriconazol por essa questão da monitorização sérica. Eu não digo que eu não corro do voriconazol no primeiro momento, mas no escape do VORI, eu ficaria muito tentado a usar o isavuconazol. Na verdade, eu acho que o isavuconazol versus o voriconazol para tratar a aspergilose, se não for uma questão de, vamos dizer, comercial, do seu preço, eu não teria, sim, hoje, grandes motivações para usar o VORI e não usar o isavuconazol para tratar uma aspergilose, porque você tem níveis sanguíneos mais previsíveis, mais estáveis, você não faz monitorização sérica, você tem um potencial de ter menos toxicidade, você tem menos interação, que a gente pode discutir aí nesse cenário da LMA. Tem um monte de remédio que a gente está usando na LMA que a gente fica preocupado em usar um azólico de mais amplo espectro. Então, eu diria que, pelo conjunto da obra aí, eu iria de isavuconazol, Arnaldo. Excelente, Márcio. Então, exato, quer dizer, aqui, nesse artigo do grupo de Germânia, eles fazem uma revisão bastante interessante sobre infecção de escape, mostrando aspectos críticos aí relacionados à droga, né? Então, não compliance, o paciente não está tomando, o paciente, muitas vezes, sobretudo solução oral, de posa, pelo problema do sabor, acaba não utilizando, ou não absorve, porque está com mucosite, além da neutropenia, né? Está com diarreia, interação importante, ou infecção em compartimento que o fármaco não vai penetrar, né? Então, definitivamente, essas são condições importantes. E o problema da TDM, como você comentou, quer dizer, o primeiro você tem acesso a ela, aí você tem acesso. Aí, quando você tem acesso, existe uma certa variabilidade, que a gente acompanha o mesmo paciente ao longo do tempo, a gente vê que ele oscila nas suas concentrações e o ajuste ele é sempre empírico, né? Você aumenta 50%, aumenta 50% da dose, repete uma dose maior da TAC, quer dizer, qual é a estratégia que você vai ter, e o retorno é sempre não linear, né? Então, há muitos casos em que você precisa fazer 2, 3 reajustes, né, para poder chegar à concentração-alvo. Então, num paciente que você está tendo dificuldade de fazer a TDM, num paciente que claramente falha a esse esquema e é um aspergilo sensível ao triazólico, eu diria que insistir nessa estratégia seria erro, né? Então, quando a gente tem um paciente que você escalonou para anfotericina B lipossomal, para entender o que está acontecendo com ele, toda vez que você chega à conclusão que o problema é o hospedeiro, dá para descalonar. Se você tiver uma espécie resistente, uma espécie críptica, né, um Aspergillus ustii, um Aspergillus lentulus, né, efetivamente resistente ao triazólico, você nunca vai poder descalonar. E se o problema é a concentração plasmática, sim, você pode descalonar, mas pense bastante na estratégia que você vai ter para que esse reajuste de dose seja feito o mais rápido possível, né? Então, eventualmente, se acaba utilizando anfotericina junto com o voriconazol por um período, até você ter certeza que o voriconazol está em nível adequado, ou então você passa para o isavuconazol, que é efetivamente um fármaco onde a atividade é mais linear. Então, aqui a situação ficou bastante tranquila, porque a gente tinha a cultura. Então, aquilo que eu insisto,
não abandone a micologia convencional. Adicione biomarcadores, mas não abandone cultura e exame direto, porque isso ajuda muito no dia a dia. E um dado interessante, aspergilos flavos, né, dentro do complexo, pelo menos 10 espécies que podem causar infecção em humanos, eles costumam ter um MIC mais aumentado para anfotericina. Então, nenhuma vantagem de fazer anfotericina lipossomal se a gente sabe que efetivamente é sensível ao triazólico. Você tem as duas possibilidades, voriconazol e traconazol. Esse é um clinical trial muito robusto, mostrado, comentado já pelo Márcio, em que primeiro se consolida que triazólico é o fármaco, ou é a classe terapêutica melhor. Vejam, uma análise de sobrevida de 90 dias, 80% dos pacientes bem, e as vantagens do isavo, como comentado pelo Márcio, não é só a questão farmacológica, né? Efetivamente, bastante menos tóxica. A experiência de isavuconazol no contexto de pacientes que também tenham sinusite, sim, há experiência. Aqui tem uma post-hoc analysis desses dois trials, feita pelo Marty, infelizmente falecido, e em que efetivamente isso nos permite trabalhar nesse sítio infeccioso também com essa opção. Então, quais foram as questões aqui importantes para a gente decidir o tratamento? O voriconazol, apesar de não ter funcionado nessa profilaxia, a gente pôde recuperar em tecido efetivamente a espécie, fazer teste de sensibilidade. Isso nos deixa muito tranquilos para continuar um triazólico. Dentro da falência do voriconazol e da dificuldade de TDM, eu não tenho dúvida que o isavuconazol seria uma alternativa melhor dentro dos triazólicos pela sua boa eficácia, alta tolerabilidade e a ausência de necessidade de fazer TDM. Então, aqui eu agradeço imensamente a atenção de todos, agradeço todos os comentários do Márcio. A gente tem oportunidade para olhar o chat, Márcio. Você andou olhando o chat? Isso, eu já estou vendo aqui o chat. Então, nós temos aqui uma pergunta do Rafael Torres, que ele só perguntou se o paciente tinha dosado o nível de voriconazol. Não dosou, né? E eu acho que a gente deu uma discutida boa de nível sanguíneo de vori. Você quer comentar mais algum aspecto de nível sanguíneo de vori, Arnaldo? Não, a única questão é, escolha um laboratório, faça sempre neste. Há variações de método, e mesmo no mesmo laboratório, é o que eu estou dizendo, né? É interessante que você faça aí depois de um período de exposição de 4, 5 dias, e o ajuste é empírico. O ajuste é empírico, e toda vez que você tiver mudanças bruscas, Márcio, é interessante, né? Você tem vários dados mostrando que, por exemplo, paciente muito inflamado, você acaba tendo alteração também de nível, você acaba tendo possibilidade de redução de metabolismo, pacientes que tenham interação de fármaco, pacientes que tenham prejuízo da função hepática, né? Você tem um paciente com GVHD, um paciente com doença veno-oclusiva. Então, existem vários fatores que você precisa considerar na hora de escolher essa dosagem, né? Quer dizer, não entenda que você vai fazer ela uma única vez, você está no alvo e acabou o seu problema. Se você tiver problemas de oscilação de função de órgãos, ou se você introduzir novos fármacos, você vai ter que revisitar. A questão do método imunocromatográfico, do Flávio, a gente tem algumas discussões aí feitas. Existem modalidades novas de ELISA que estão sendo feitas com novos anticorpos, buscando melhor especificidade, Márcio. Então, utilizando, ao invés de um anticorpo, 2 anticorpos, 2 sítios de epítopos para aumentar a especificidade. Isso é uma estratégia que está sendo feita. E a outra é a imunocromatografia. Qual que é a vantagem desses testes rápidos? É que você não tem o problema que você mencionou. O fim de semana, o feriado, você não precisa mandar para terceiros, né? Você pode deixar esse exame na mão do plantonista do laboratório, que ele vai resolver. Você tem que ter um treinamento, né, para ele fazer minimamente essa leitura. A IME, por exemplo, tem um kit que ele já vem com leitor para facilitar a interpretação. Então, eu diria para você que esses testes eles estão num processo de evolução, não parou no kit da Biohad. Está se procurando testes que
que tenham um pouquinho mais de especificidade, testes que tenham um formato de execução que permitam você fazer isso em casa. Qual teste que eu compro amanhã no meu laboratório aqui no Brasil, na América Latina em geral? Qual teste que você compra amanhã, eu acho que ainda é a BioRad que a gente está utilizando convencionalmente, até que a gente tenha experiência mais abundante com esses testes imunocromatogênicos, né? Tem Eu algum acho que a deles que está tendência comercialmente disponível aqui no Brasil? tem, a própria IME já está com produto no comércio, né? A gente trabalhou juntos num protocolo, Isso, num estudo, um consórcio europeu brasileiro. isso. E efetivamente o que a gente viu é que num cenário otimizado, você lembra disso, porque os pacientes tinham broncoscopia com cultura positiva e ou exame direto, que era a maneira, porque isso eu vou te provocar, Márcio, a gente discute muito de falso positivo no soro, mas você já viu discussão ampla de falso positivo no lavado? Não, na verdade, não, muito pouco. Você sabe que eu orientei agora no ano passado uma é, não é tese, conclusão de residência, né? Essa dissertação de conclusão de residência, uma residente da pneumologia aqui da UFRJ e pegou do nosso banco de dados de galactomanana no lavado broncoalveolar, que a gente faz de rotina no hospital. Desde 2008, a gente pegou todo mundo que era de 3 para cima. E aí ela procurou quem tinha tomografia feita 15 dias antes ou 15 dias depois daquele lavado broncoalveolar. E aí foi buscar os resultados do lavado broncoalveolar, reviu as imagens com o Domênico Capone e, no final, classificou o que esse paciente tinha tido efetivamente. Muito bem. De um universo lá de, sei lá, tinha uns 40, 30 e tantos pacientes que tinham galactos acima de 3 no lavado broncoalveolar, 47% tinham outro diagnóstico que não era aspergilose. 47%. Então, não é pouco. Então, é aquele cálculo que você sempre faz. Se você pegar um teste, né, porque se acredita aí uma especificidade em torno de 90% desse teste no lavado, né, uma sensibilidade em torno disso também. Mas você aplicar isso numa população de terapia intensiva, onde a prevalência é 3, 5%, o que você vai ter? Qual é a sua possibilidade de ter falso positivo aí? Né? Exato. Então, Exato. eu acho que a gente precisaria ter um trabalho um pouco melhor no entendimento do significado do lavado broncoalveolar, sobretudo fora do contexto da hematologia e também de secreções menos nobres, né? A gente viu com Covid aí experiências, né, de trabalhar Aspirado secreção traqueal, né? aspirado traqueal, lavados, que eu acho que tem um valor preditor negativo interessante, né? Eu comentei Isso. isso com você Isso. bastante. O dado positivo, o nosso amigo Luiz Cueia reclama, é um prazer, Luiz, que agradeço que você tenha acompanhado aí, um abraço ao Peru. Ele diz o seguinte: Márcio, o isolado do Arnaldo é um flavus que coloniza o nariz. Eu acho que esse paciente é mucor mesmo. Não, obviamente, ele não escreveu isso, ele só está provocando a gente. Mas eu É queria uma, é lembrar uma... aqui o seguinte: a gente tem recuperação do aspergilos também no material colhido cirurgicamente, né? E a gente tem um PCR em tecido negativo para mucor. Mas, é claro, sempre há a possibilidade de você ter colonização por um agente. As taxas de infecção mista, a gente tem poucos trabalhos sobre isso. Os dados variam em até 5%, 6%. Em necrópsia, talvez isso seja um pouco mais, mas definitivamente é o pior cenário, né? E O aí, Luiz Cueia também pergunta, já que a gente estava falando de lavado, Arnaldo, se posa, vore ou isavuconazol podem negativar a galactomanana no lavado, da mesma forma que pode negativar no soro.
Então, eu acho que negativar é forte. Existe um impacto, claramente, porque a carga fúngica é muito menor no soro. Né, a angioinvasão ela existe no neutropênico, mas não na quantidade do foco primário da infecção, que é o quadro pulmonar. Né? Então, se espera uma redução do burden, mas efetivamente, se negativar no pulmão, você está sendo efetivo no tratamento do seu paciente. Né? Então, a gente reduz essa é a A discussão carga fúngica. de você reduzir a carga fúngica e, com isso, também o índice de galactomannan que você usa para dizer que aquilo está associado à aspergilose. Né? Então, Eu essa fiz foi essa pergunta para o Johan Martens no ano passado, Isso. a gente estava numa reunião juntos, lá do ESIL, e ele falou que ele acha que a carga fúngica é muito alta para negativar, e ele acha que a cinética de clearance de galactomannan do pulmão é bem mais lenta do que do soro. Pela E que, presença, portanto, exatamente, pelos fatos que a gente estava, exatamente que a gente está conversando. Quer dizer, o sítio de entrada é o pulmão, não é o soro. Quer dizer, a carga fúngica é exato, muito menor no soro. Então, é esperado exatamente isso. Você clareia o soro e, efetivamente, o lavado bronquioalveolar vai sofrer uma redução, mas não vai negativar, exceto se você tratou o doente. Aí negativou. Né? isso. Então, esse é o argumento para você lançar mão de uma broncoscopia num paciente que tem galactomannan negativa, porque você justamente espera que ali no sítio onde está havendo multiplicação e levando a uma alteração morfológica no exame de imagem, tem uma carga fúngica suficiente para você fazer esse diagnóstico. Né? Isso. E O um outro Flávio falou procedimento, que... pois Desculpe, não. pode falar. Um outro procedimento que é importante é que a gente já discutiu, a importância de você dirigir, claro, A a broncofibro para o broncoscopia local, e a fibro para o sem local da dúvida. doença, porque senão você vai diluir aquilo tudo numa área que não Isso, está comprometida. Né? E aí, isso. pacientes que tenham doença crônica pulmonar, o pessoal de Manchester, que se preocupa muito com doença aspergilose, com aspergilose crônica, né? Muitas vezes eles fazem e anotam o segmento do pulmão que eles fizeram a broncoscopia. Né? Você tem nódulos, por exemplo, que você acha que o paciente é tabagista, aquilo pode ser neoplásico. Se você faz e a galactomannan está negativa naquele segmento especificamente, você lança a mão de biópsia. Então, dependendo do paciente crônico ou do paciente agudo, você pode ter estratégias diferentes, mas sempre conduzir o lavado para aquela área específica e utilizar o mesmo volume que você costuma jogar no trato respiratório para fazer essa coleta. Isso. O Flávio comentou que ele tem experiência com o Sona da IME, lateral flow, e falou que ele não tem visto reação cruzada com fusariose. Interessante. Então, Vai, não, comenta, só por favor. comentar isso, porque o que acontece? A IME está trabalhando a possibilidade de você, e em outras empresas, de você ter mais de um anticorpo, você entendeu? Monoclonal, para captura. E aí, efetivamente, você teria os dois, a leitura a partir de um teste formatado para ter mais especificidade. Ok. A Maria Daniela, que foi citada aqui, pede se a gente pode comentar sobre interação medicamentosa de alguns fármacos, como o venetoclax e ibrutinib com isavoconazol. Com isavo, né, você sabe bem, né, Dani, que o problema é menos impactante, né, porque o isavo é um inibidor moderado do CYP3A4, com ibrutinib a gente reduz, você está fazendo 540 miligramas, a gente vai para metade da dose, com venetoclax também a gente vai para metade da dose, o impacto no paciente que toma vorioposo é bem mais intenso. Tem uma pergunta da Ana Beatriz, Arnaldo. Qual é a dose de anfovir lipossomal nesse cenário de escape com sinusite? Então, quando você efetivamente não tem ideia do qual o patógeno e há possibilidade forte de você ter fusárium, mas mais do que isso, um mucor,
né, eu diria que 5 miligramas por quilo. Quando você tem o diagnóstico da aspergilose, a gente tem um estudo mostrando que 3 é igual a 10, né? Então, depende do patógeno. Se você tiver também expansão para o sistema nervoso central, né, comprometimento de órbita, depende da extensão da doença. A gente pode efetivamente, no caso da aspergilose, também sair de 3 para 5. Mas ali no escuro, quando eu estou pensando que é mucor, que é o que a gente estava pensando nesse caso aí, é 5 miligramas por quilo. Há experiências e relatos a partir de estudo experimental e uma experiência francesa de uso de 10 miligramas por quilo. Eu acho que isso não cabe no nosso bolso, eu acho que isso não cabe no rim de 90% dos pacientes, e toda vez que você quiser usar mais de 5 miligramas, eu utilizaria uma associação com um fármaco menos tóxico e menos caro, né? Porque tem o mesmo nível de evidência. Eu prefiro fazer terapia combinada numa situação de desastre que você queira, por exemplo, você acha que a ânfora não está dando conta, você quer apressar o tratamento da mucor, porque esse paciente vai a transplante, né? Esse é um caso, por exemplo, você está com dificuldade de controle de doença de base, né? Você condicionou e quer apressar o transplante, você quer fazer pelo menos, vai fazer menos de 4 semanas de tratamento e vai a transplante, esse é um paciente que eu consideraria, ao invés de fazer 10 miligramas, fazer anfo e mais isavo. Mas o nível de evidência para isso é achar, porque definitivamente tem um estudo do MD Anderson comparando em coorte retrospectiva quem combinou com quem não combinou e o resultado deu no mesmo. A única questão é o seguinte, a gente tende a combinar no cenário pior, né? O Isso. paciente que toma terapia isolada, né? Então, eu diria o seguinte, a base científica para 10 miligramas ou para terapia combinada é muito pequena, mas quem vai responder pelo sucesso do paciente é você. Então, eu entendo em algumas situações você sair da evidência científica, mas a minha ideia é, se é para sair da evidência científica, combine isavo, combine com anfo, ao invés de usar 10 miligramas. Você quer comentar isso, Márcio? Não, eu acho que você comentou bastante. Eu concordo com você que essas doses mais altas, né? Tem um estudo também do pessoal lá do Instituto Pasteur lá de Paris que comparou com o grupo controle histórico doses mais baixas ou mais altas em mucor e também não encontrou grandes diferenças. Então, e tem aquele randomizado do Ambiload na aspergilose que 10 por quilo por dia foi pior do que 3 por quilo por dia do ponto de vista de toxicidade renal, hipocalemia, sem diferença na taxa de resposta. Mas é uma lacuna violenta, né? Que eu comentei muito, eu participei você também participou do guia da mucormicose, o guia global, e você tenta puxar de algum jeito que as pessoas se comprometam, mas ninguém se compromete. Então, fica aquele negócio, entre 5 e 10 por quilo, né? Então, fica ali entre o vago e o implícito. Completa falta de... Porque não tem dado, na verdade, né? Então, o pessoal diz lá, então vamos lá, entre 5 e 10 é algo razoável. Mas estamos longe ainda de ter uma clareza sobre isso, né? Eu queria comentar, eu queria te perguntar uma coisa. Vocês fizeram um debridamento lá da lesão do seio da face. Isso. Por que não debridaram o pulmão também, que você sabe que também tem necrose? Então, no contexto da aspergilose, isso a gente está razoavelmente esclarecido, né? Você demanda cirurgia pulmonar em situações muito específicas, risco de sangramento por lesão muito próxima de grandes vasos, né? Lesões que estão abscedando, com a Maria Daniela mesmo, a gente acompanhou um paciente muito curioso, em que ele tinha uma lesão única, segmentada, mas que começou a cronificar, como se fosse uma bola fúngica, dentro de um contexto de uma aspergilose angioinvasiva. E começou a aumentar a carga fúngica, com galactomanana sérica, inclusive, Márcio. Então a gente foi lá e retirou. Já na mucormicose, a regra é cirúrgica. E aí existe o Isso. contexto da aspergilose pulmonar, que é um pântano, é uma área cinzenta.
né? Conversando com Oliver Cornell, ele é um cara agressivo, né? Ele usa antifúngico para reduzir o estrago da cirurgia que ele acha que vai fazer. Eu diria para você que o número de casos de mucormicose que a gente vê é pequeno para efetivamente a gente concentrar a experiência. Esse é o tipo da situação. A gente aprendeu muito, por exemplo, se você busca literatura na Índia sobre formas de sinusite por mucormicose que tiveram algum comprometimento ocular e não foram operados, né? Então, definitivamente, eu acho que caso a caso você precisa avaliar. Caso a caso você precisa avaliar. Se o seu paciente for muito refratário, e efetivamente esse é um componente principal, eu acho muito pouco razoável você pegar múltiplos nódulos e mandar o sujeito para cirurgia. Agora, é um indivíduo que está retomando imunidade, né? Você percebe que ele está estabilizando, mas as lesões, uma ou outra, estão ali escavando e progredindo, você tenta fazer uma coisa mais segmentada. Eu acho, Márcio, que isso é caso a caso. É muito fácil operar sinusite, é muito fácil reoperar sinusite, é muito fácil mandar drenar abscesso cerebral. A gente faz isso com aspergilos também, puncionar, esvaziar. Agora, mexer no pulmão, eu diria para você que eu acho que é caso a caso e conta nos dedos quem conseguiu. Você quer comentar isso? Eu concordo com você. Minha experiência aí com biópsia pulmonar em aspergilose tem sido nos casos em que sobra um nódulo depois de muito tempo de tratamento, e aí você não sabe se esse nódulo está ativo ou não. Aí, nesse contexto, muitas vezes a gente faz um PET-CT para ver se tem muita captação, e, na dúvida, a gente tira o nódulo para ver se deve continuar a tratar ou não. Já na mucormicose, a gente fica muito mais tentado, embora, às vezes, a gente perde a corrida, né? Acompanhei uma paciente que tinha uma massa imensa no pulmão direito e estava muito próxima do hilo, e quando a gente começou a discutir cirurgia, ela fez uma hemoptise maciça e morreu. Então, com a mucormicose, eu diria que é difícil. Às vezes tem uns casos que você faz uma imagem e ele tem invasão de arco costal, né? Então, é muito difícil você, mesmo nesses casos dramáticos com lesões muito grandes, você conseguir fazer cirurgia. A gente fica tentando fazer uma redução da carga fúngica com o antifúngico, como você falou que o Oliver acaba fazendo, para ver se o cirurgião dá uma limpada ali naquela tão grande volume de doença com infiltração de tecidos adjacentes, para que ele consiga fazer alguma coisa ali no pulmão e no final, enfim, conseguir tirar. Tem uma paciente e outra que eu estou acompanhando, um paciente, leucemia amiloide aguda, lá do Pedro Ernesto, na UERJ, e foi no tratamento, ficou uns 6 meses tratando, e no final fez um PET-CT, ele tinha uma imagem imensa ainda, e o PET-CT não captou. Então, fica uma fibrose grande, né? Uma imagem meio circular, nodular, que você jura que está ativa, e era só fibrose. Então, esse é um outro motivo de discussão longa que a gente não vai fazer nos últimos 4 minutos que faltam, mas é os critérios para você julgar se a sua terapia da aspergilose está indo bem, olhando imagem, né? Efetivamente, a imagem ela nos prega surpresas, né? Ela é bastante Sem dúvida. tardia na sua resolução, e eu acho que ela requer complementação com outros elementos, né, Márcio? Seja o biomarcador, seja olhar para o seu paciente para ver se ele está bem ou mal, seja você fazer PET scan. Né? Isso, sem dúvida. Nesses 3 Quem sabe a minutos, gente discute isso na próxima eu acho que reunião do vale segundo trazer, semestre, né? né, como avaliar a resposta terapêutica, a sua Isso. estratégia inicial.
E aí, só para finalizar, tem um comentário do Luiz Coelho dizendo o seguinte, que mucorales tem comportamento heterogêneo, é verdade. Na verdade, mucorales é ordem, né? Então, é claro, você tem aí uma série de gêneros que tem mix diferentes para antifúngico, que tem comportamento morfológico diferente, mas nenhum desses casos, Luiz, eu tenho conhecimento que sejam produtores de galactomanana, né? Eu desconheço. E aí, efetivamente, a estratégia de biomarcador que tem sido feita, eu acho que também mostra isso, né? O pessoal tem feito PCR envolvendo vários gêneros de diferentes mucorales, aqueles que têm maior prevalência na sua região, ao invés de fazer um biomarcador baseado em antígeno. Então, agradeço a possibilidade de discutir com vocês esse caso, agradeço imensamente aqueles que nos acompanharam, mandaram questões, Maria Daniela, Luiz e demais colegas, agradeço o Márcio por mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo e discutindo com você e devolvo para você finalizar a nossa sessão. Ok, então obrigado a todos, obrigado Arnaldo, e vamos programar uma outra dessa no segundo semestre, e a gente se encontra por aí em algum outro evento. Sigam aí as plataformas, em Focus, a página, o YouTube, tem bastante conteúdo que fica gravado, inclusive essa sessão. Boa noite a todos, até.